que eu estive aqui à frente para poder pregar, num culto de adolescentes, a história é conhecida de muitos. Eu peguei, abri a Bíblia, estava com um sermão preparado, e na hora de começar a pregação, a minha voz se foi. E eu não consegui falar, fui retirado aqui por intermédio do pastor Paulo Sérgio e do pastor Edelto, fui levado ao gabinete e não consegui pregar. Mas existia um propósito de Deus, e a gente precisava avançar, a gente precisava entender o que era importante e o que era prioridade. E por que eu estou falando disso? Na quarta-feira a gente teve a oportunidade de estar pregando, e a gente falou sobre as questões de importância e prioridade. Estavam elas, me baseei no texto de Mateus 6,33, que fala a respeito de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas seriam ou vos seriam acrescentadas, ou seriam acrescentadas a nós. E a partir do entendimento de buscar primeiro o reino e a sua justiça, de entender o que é importante e o que é prioridade para a nossa vida, a gente consegue avançar, entendendo que a gente precisa estar primeiro buscando o reino e a sua justiça, e as outras coisas, que são às vezes incômodas ao nosso coração, que são as coisas que nos causam muitas das vezes desconforto. Essas coisas precisam estar sendo postas diante de Deus, e precisam ser elas importantes para as nossas vidas, os nossos sonhos, as nossas metas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes essas coisas que são importantes para as nossas vidas, que se tornam metas, que se tornam prioridades, muitas das vezes não estão segundo aquilo que é a vontade de Deus. E por que eu estou te falando tudo isso? Por que eu estou compartilhando tudo isso com os irmãos? Porque a gente vai trabalhar nessa manhã com um texto que se encontra lá em Ezequiel 37, e eu queria falar apenas do versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7. Eu gostaria de estar lendo juntamente com os irmãos esse texto, a uma só voz. E a palavra diz o seguinte: profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, amém? Amém? Amém. Vamos orar, vamos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua casa, queremos agradecer ao Senhor por podermos estar compartilhando da Tua palavra, agradecemos ao Senhor por poder estar junto com os meus irmãos, louvando e bendizendo o Teu nome, ó Deus, dando ao Senhor, ó Deus, dando ao Senhor o devido louvor, ó Deus, a devida glória, porque só o Senhor é merecedor, ó Deus, de tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, só o Senhor é merecedor, ó Deus, daquilo que nós dedicamos, ó Pai. E por isso nós pedimos a Tua direção sobre as nossas vidas, e te oramos assim, em nome de Jesus, amém. Amém? É interessante a gente perceber que o texto já é conhecido de muitos de nós já conhecemos esse texto, sabemos da história, quando Ezequiel é chamado, para poder, não é chamado em si, mas ele tem o chamado de Deus para poder reconhecer, a partir da visão que ele tem, a condição em que Israel se encontrava. A gente para poder pensar, ele recebe a visão de um vale de ossos secos, e quando a gente pensa numa condição de um vale de ossos secos, ou quando a gente se depara com ossos secos de um animal, ou muitas das vezes de um ser humano, a gente percebe que é o fim, ali se deu o fim, não existe mais nenhuma possibilidade de vida, não há possibilidade de restaure, é o fim de tudo, é o fim de uma existência. E a partir da visão que ele tem, que ele é chamado para poder entender a condição, ele é chamado para poder entender a condição de Israel. Um povo que estava exilado, que estava afastado, que tinha saído da sua terra, que tinha sido levado para um lugar distante, onde não conhecia nada, onde não tinha nada. E a partir do momento, obrigado, irmão Júlio, a partir do momento que esse povo se encontra nessa condição, não existe outra possibilidade, ou não existe outra condição
se não se voltar para Deus. E quando eu falei a respeito de importância, o que é importante e o que é prioridade, a gente percebe muito claramente que o povo deu importância e priorizou determinadas situações ou determinada condição que o levou a chegar à condição de se tornar cativo, de perder praticamente toda a sua identidade, de perder tudo aquilo que construiu ao longo da vida. E é tão ruim para nós quando a gente pensa que a gente perde alguma coisa que a gente levou tempo, levou anos de construção, e num dado momento da vida a gente é obrigado a deixar aquilo de lado para poder seguir um caminho diferente. E muitas das vezes a gente precisa entender que é a vontade de Deus, que nós deixemos, que nós nos afastemos, que nós fôssemos levados a um lugar distante, para que a gente possa entender e possa cumprir ali o que é a vontade de Deus. O profeta Ezequiel viveu 6 séculos antes de Cristo. Durante 22 anos ele teve 14 visões. E quando ele ficou viúvo, ele passou a dedicar a sua vida integralmente ao serviço do Senhor. Levou um tempo para que Ezequiel pudesse ter a vida estruturada, ter o propósito identificado, dar de fato a verdadeira importância e priorizar aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. E quantas vezes, em quantos momentos da nossa vida a gente depende de passar por um momento longo de experiência para poder entender aonde Deus quer que nós estejamos. Deus levou Ezequiel àquele cemitério porque Ezequiel não estava sofrendo, mas Ezequiel precisava entender o sofrimento do povo, entender por que o povo estava dividido, entender quais eram as condições, as circunstâncias que levaram o povo a estar dividido, a estar separado, e levar a eles a palavra de união, levar a eles o entendimento que eles precisavam estar novamente se unindo, se tornar novamente um povo coeso. Essa era a missão que foi despertada no coração de Ezequiel. Ele precisava entender que aquele era o propósito de Deus para a vida dele, de trazer união, e para que ele pudesse entender, Deus mostra para ele o que já não tinha mais solução, o que já não haveria mais condições de trazer nenhuma esperança. É onde Deus coloca ele através daquela visão. E eu gostaria de destacar 3 pontos. O primeiro deles: ainda que humanamente falando, tudo esteja perdido, em Deus sempre há esperança. A gente fala que humanamente, olhando para aquela visão que ele teve de um vale de ossos secos, que não existiria mais possibilidade alguma de vida, de transformação, de mudança, mas em Deus há sempre uma esperança de mudança, há sempre uma esperança de transformação, há sempre uma possibilidade de um milagre. E quantas vezes a gente na nossa vida olha humanamente para determinada situação, para determinada condição, e a gente acha que não vai ter mais jeito. Eu já perdi as esperanças, eu não vou conseguir mais voltar para a minha família, eu não vou conseguir mais ter o meu filho de volta ao convívio familiar, eu não vou ter mais condições de conseguir um emprego melhor, eu não vou ter condições de restaurar a minha vida espiritual. Humanamente, nós podemos ter essas visões, mas Deus, sempre, em Deus sempre há esperança. Em Deus sempre há condições da mudança, em Deus sempre há possibilidade de transformação. Na quarta-feira eu chamei os irmãos a um desafio, de entender o que era importante e de entender o que era prioridade. E para nós, esse desafio é lançado dia após dia, instante após instante, pois em Deus sempre há esperança.
É um desafio de nós acreditarmos. É um desafio de nós colocarmos a nossa vida na dependência de Deus e entender que nele há sempre esperança. Às vezes pode estar sendo questionado no teu coração, mas e para aquela doença, pastor? E para aquele problema que é incurável? Para aquele problema que aparentemente não tem a solução? Em Deus há sempre esperança. Ele faz como quer, da forma que Ele quer, e no tempo que Ele quiser, porque Ele é Deus, e Ele é soberano sobre as nossas vidas, e Ele vai trazer aquilo que é melhor para o nosso coração, assim como Ele tinha, como Deus traz Ezequiel para poder demonstrar a ele que existia solução, que existia esperança para aquele povo, que existia esperança para que eles novamente estivessem juntos, para que eles pudessem coabitar juntos, para que eles pudessem retornar à vida em comunhão. Assim para as nossas vidas também. Mesmo que humanamente pareça impossível, em Deus há sempre esperança. Um segundo ponto. Porque para Deus não há nada impossível. Aquilo que humanamente nós achamos que é impossível, para Deus não é impossível. Aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, para Deus não é impossível. O texto traz uma pergunta e também traz uma resposta. O texto traz uma pergunta para aqueles que não têm esperança e traz uma resposta que existe esperança através da ação e atuação do Deus dos impossíveis. É um desafio. Quando nós achamos que não há mais esperança, mesmo sem falar, nós estamos dizendo: esse problema não tem como Deus resolver. Mas será que existe algum problema que Deus não pode resolver? Eu tenho certeza que na maioria das vezes, a gente vai enfrentar situações e muitas das vezes a gente coloca os empecilhos a partir daquilo que a gente tem como próprio entendimento. Na quarta-feira a gente falou a respeito da condição de entregar o controle nas mãos de Deus. E é tão difícil a gente deixar que Deus controle a nossa vida de forma completa. Às vezes nós dizemos que entregamos o controle nas mãos de Deus, às vezes nós dizemos que a direção da minha vida está nas mãos de Deus, mas a gente está sempre dando um pitaquinho, querendo direcionar a Deus, dar uma outra saída, um outro escape. Senhor, será que não poderia ser dessa forma? Será que de repente, Senhor, eu não poderia fazer desse jeito e o Senhor estaria me abençoando? A gente precisa de fato entender que não há nada impossível para Deus, e não havendo nada impossível para Deus, a gente precisa entregar o controle completamente nas mãos dele, deixar que Ele dirija de fato a nossa vida de forma completa, deixar que Ele faça sobre as nossas vidas a vontade dEle, que a gente possa de fato estar encaixado, enquadrado na vontade de Deus, e não querer que Deus se enquadre na nossa vontade. Não há nada impossível que Ele não possa resolver, não há nada impossível que Ele não possa trazer transformação, não há nada impossível que Ele não possa gerar a mudança, que Ele possa libertar, que Ele possa restaurar. Mas a gente precisa deixar que o controle esteja nas mãos dEle, deixar que Ele dirija de fato. Uma pergunta que é feita para Ezequiel, e é uma pergunta que é um desafio para a vida dele. Quando Deus pergunta para ele que se de fato, se acaso, esses ossos poderão reviver, qual seria a nossa resposta?
Ou qual tem sido a nossa resposta diante dos vales de ossos secos que têm se apresentado às nossas vidas? Das situações adversas que nós temos enfrentado e que a gente não vê solução, qual tem sido a resposta que nós temos dado a Deus? Poderão esses ossos reviver? Poderão vir carne, pele sobre esses ossos? Poderão vir a esses ossos sopro de vida? Poderá vir solução às dificuldades que você está enfrentando? Poderá surgir solução aos desafios que têm sido lançados a você? Às tentações que têm sido propostas? Qual tem sido a resposta que nós temos dado a Deus? Tem uma tradução na linguagem de hoje que dá essa resposta e eu trouxe ela para poder compartilhar com os irmãos. E ela diz assim: poderão reviver esses ossos? E aí a resposta é: só tu sabes se podem ou não. É a resposta que está sendo dada para um questionamento, para um desafio. Só Deus sabe se podem ou não. E vai depender da nossa fé, de acreditar que Deus pode fazer o milagre por intermédio das nossas vidas. Um terceiro e último: Deus faz maravilhas para se revelar ao seu povo, pois nele há sempre esperança. Deus ali, diante daquela situação, em meio àquele aparente problema, em meio àquela aparente dificuldade, Deus quer mostrar para Ezequiel, Deus quer revelar a Ezequiel que Ele pode fazer o milagre da transformação, que Ele pode fazer o milagre da restauração daquele povo, que Ele pode trazer aquele povo de novo para o seu lugar de habitação, que Ele pode renovar as esperanças, que Ele pode renovar os sonhos, e pode dar novos sonhos para aqueles sonhos. Deus faz maravilhas para se revelar ao seu povo. Deus faz milagres da forma que Ele quer, para poder se revelar ao seu povo. Deus vai fazer milagres, maravilhas, vai trazer coisas inimagináveis a cada um de nós, para poder revelar o seu poder a nós. Em Deus há sempre esperança, porque é da natureza dele fazer maravilhas para se revelar ao seu povo. Deus faz maravilhas para poder se revelar a cada um de nós. Quando nós estamos enfrentando as nossas dificuldades, quando a gente está no nosso momento de felicidade, Deus faz a cada instante maravilhas em meio a nós. Antes de entrar em desespero, diante da dificuldade, lembre-se, ela é uma grande oportunidade para que Deus revele seu poder a você e a todos que cercam, a sua vida. A gente tem a percepção muitas das vezes que quando a gente está enfrentando dificuldades, quando a gente está enfrentando problemas, quando a gente está passando por momentos de tribulação, Deus está testando a nossa fé. Eu costumo carregar comigo uma fala que eu ouvi na década de 80 de um pregador que se chamava Paulo César Graça e Paz. Alguns irmãos aqui o conhecem. E Paulo César Graça e Paz falava, numa das falas que ele trazia, de que as provações são bênçãos disfarçadas. As provações são bênçãos disfarçadas, são o momento em que Deus está preparando ou nos preparando para receber algo melhor do que aquilo que nós temos. É o momento que Deus está trabalhando sobre as nossas vidas para que a gente possa receber algo melhor da parte dele, para que a gente possa descobrir
algo relacionado ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. São bênçãos disfarçadas. E para essas bênçãos, para que a gente possa ter capacidade de estar recebendo no momento certo, no momento que Deus quiser, e que Ele estiver preparado, que Ele estiver preparado para cada um de nós, a gente tem que estar com o nosso propósito firmado, entendendo aquilo que de fato é importante, entendendo as prioridades para a nossa vida, para que a gente possa enfrentar os nossos desertos, para que a gente possa enfrentar os nossos vales de ossos secos, e entender o propósito que Deus tem para a gente ali. Entender o propósito porque nós estamos tendo a visão do vale. Entender o propósito para que outras pessoas possam ser também abençoadas por Deus. Nunca devamos esquecer do que Deus fez. Quanto mais difícil a situação, melhor é a oportunidade de Deus trabalhar nas nossas vidas. Quanto mais difícil, às vezes, é o problema que nós enfrentamos, mais fácil é para Deus trabalhar nas nossas vidas. Mais fácil será para Deus nos colocar para trilhar aquilo que é propósito dele sobre as nossas vidas. Mais fácil será para nós entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja. Precisamos entender a importância daquilo que nós temos dado prioridade. Porque como a palavra diz, onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Então o que é importante? O que é prioridade para as nossas vidas? O que é importante para a vida da nossa igreja? O que é prioridade para a vida da nossa igreja? O que é importante para a vida da nossa família? O que é a prioridade que nós temos dado para a vida da nossa família? Para as nossas relações, para as nossas relações de trabalho, de escola, o que tem sido importante, o que tem sido prioridade, o que nós temos aplicado, que testemunho nós temos dado? Como o mundo tem nos visto? Para aquilo que nós temos dado importância, para aquilo que a gente tem priorizado? Será que o mundo tem visto em nós a esperança da ressurreição do vale? Para as dificuldades que eles têm enfrentado, para os problemas que eles têm vivido? Deus tinha como propósito para Ezequiel de que ele trouxesse união novamente, de que ele pudesse estar trazendo aquele povo novamente à comunhão, ao bom relacionamento, ao crescimento e no avançar, por entenderem que sem Deus eles nada poderiam fazer. Sem Deus eles estariam totalmente divididos, sem oportunidades de avançar, sem condições de ter uma estrutura novamente, de ser um povo guiado e direcionado por Deus. Mas com Deus eles podiam alcançar tudo. Com Deus eles podiam alcançar o que era impossível, o que era invisível aos olhos humanos. Que a gente possa entender o que é importante, o que é prioridade, e o que o Vale de Ossos Secos está trazendo para nós como experiência, para a gente poder entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a gente entende que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, pedindo ao Senhor que esteja conosco, ó Deus, que esteja nos dando a visão daquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Que a gente possa estar entendendo, ó Deus, que o vale que tem se apresentado a nós, ó Deus,
muitas das vezes ressequido, ó Deus, morto, sem esperança de reviver, ó Deus, mas que a gente possa ter a segurança também, ó Pai, de que o Senhor nos apresenta o vale, para que a gente possa entender a nossa condição, a nossa situação, ó Deus, e buscar em Ti o conforto, o alívio, a fonte de inspiração, ó Deus, para poder vencer o momento, ó Deus, e avançar naquilo que o Senhor tem como propósito, ó Deus. Esteja, ó Deus, conduzindo as nossas vidas, conduzindo a vida dos nossos irmãos, ó Deus, nas suas dificuldades, nos seus momentos, ó Deus, de dor. Que o Senhor, ó Deus, possa ser sempre o nosso guia e consolador. Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque chegamos aonde chegamos, porque o Senhor caminha conosco, ó Deus. Chegamos aonde chegamos, porque o Senhor é quem nos direciona. E se vamos avançar, ó Deus, e dependemos de avançar, ó Deus, pedimos ao Senhor que possa continuar conosco, ó Deus, nos levando, ó Deus, aonde o Senhor quer, ó Deus, para que cumpramos a Tua vontade, ó Deus, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, ser fiéis naquilo que faremos, ó Deus, confiados sempre, ó Deus, na Tua direção e na Tua orientação. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente aqui em meio a nós, e a Tua direção é constante sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te oramos assim. Muito obrigado, Pai. Amém. Grupo Sinfonia, por favor.